Olá, olá, olá! Como vocês estão? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e hoje eu vou falar sobre abstinência. Tem que fazer abstinência? Por que tem que fazer abstinência? Então, bora pro vídeo! O que é abstinência, por que precisa fazer abstinência no método e qual é a finalidade. Então vamos lá. Primeira coisa, quando uma usuária nos procura, procura viver o método, entender o que não é necessário usar nenhum contraceptivo hormonal, o casal não quer usar nem preservativo, quer parar de usar coito interrompido, porque isso não é um método contraceptivo eficaz e é horrível, mas tudo bem. Então, o casal não quer mais viver dessa forma. Eles entenderam, muitas vezes por questões religiosas, A Igreja Católica, os casais casados, não podem usar contraceptivos porque separa a união do casal, a unitiva da procriativa. Então, muitos casais nos procuram, procuram as instrutoras para aprender o método por esse motivo. E por questões de saúde também, muitas mulheres que não querem mais usar a pílula já descobriram que faz mal para o corpo, tem efeitos colaterais terríveis e nos procuram para aprender o método. Então, como que funciona isso? Como é que funciona essa abstinência inicial e para que ela serve? Bom, primeira coisa, nós não fomos ensinadas, desde que nós somos mocinhas ali, nós não fomos ensinadas a nos observar o muco cervical, porque isso é uma coisa, já tem muitos anos, mas agora que está começando a se difundir, ou seja, a grandíssima maioria das mulheres não foi ensinada, então não sabemos o que é isso, o que é observar a vulva, por que eu tenho que observar minha vulva? Então, a orientação é, os primeiros 15 dias de observação são cruciais para a mulher identificar em que fase ela está e como que ela está, Os padrões de muco dela se apresentam. Então, uma mulher que, por exemplo, está numa fase de amamentação, que muitas nos procuram nessa fase. Amamentação, como funciona? 15 dias de abstinência para a mulher aprender a se observar, entender como o corpo dela funciona e a gente identificar ali um padrão de infertilidade. Então, a usuária faz as observações, a anotação no gráfico e a instrutora auxilia a identificar esse padrão infértil. E aí, por que tem que fazer abstinência? Porque uma relação sexual, ela vai interferir na vulva, porque o local é o mesmo. Então, vai ter a excitação da relação, o próprio líquido seminal que fica ali na mulher, sempre no dia seguinte. Se a relação foi à noite, no dia seguinte fica ali um pouco, A mulher sente um pouco de umidade, tudo isso. Então, a orientação é não ter relação nesses primeiros 15 dias para a mulher conseguir identificar como o corpo dela se comporta, Qual é o padrão que apresenta para ela sem nenhuma influência externa. Então, as sensações, elas são espontâneas. Então, a mulher precisa estar sem nada interferindo ali naquelas sensações. A própria a excitação ali da relação, até um carinho mais, um abraço mais quente do marido, tudo pode causar uma excitação e ela vai se atrapalhar na identificação. Então, ela tem que perceber como que o corpo dela está naturalmente. Ah, mas então eu posso usar preservativo esses dias? A gente faz coito interrompido. Não resolve. Por quê? Primeiro que o coito interrompido tem aí a excitação da relação do mesmo jeito. Preservativo tem a excitação da relação e o próprio preservativo vai alterar ali a sensação da vulva e a mulher não vai conseguir perceber como que ela está naturalmente, só vai atrapalhar. Então, precisa sim fazer essas 2 semanas de abstinência para poder identificar o padrão infértil. Uma mulher que deixou a pílula e procura aprender o método. E aí vai de cada caso, A gente avalia caso a caso. Por exemplo, a mulher que saiu da aquela injeção trimestral, ou o próprio DIU hormonal, a tendência é que o ciclo demore mais para retornar. Então, ela fica aí num período grande de infertilidade. A mulher que tomava pílula, geralmente o ciclo volta mais rápido, porque a quantidade de hormônios que ela ingeria ali era menor. Então, mesmo assim, a gente observa se ela, nesses primeiros 15 dias aí, se ela já identifica, por exemplo, um ápice, o que é muito difícil, não é muito comum,
ou um padrão infértil do mesmo jeito, né? Através da observação, o casal já consegue viver as regras. Uma mulher que está ciclando normalmente, né? Ela não usa pílula, tudo isso. A chance dela identificar um ápice ali, já nas primeiras observações, é grande. Mas, mesmo assim, precisa fazer essa abstinência inicial. Então, tudo isso a instrutora vai orientar e acompanhar em cada caso, né? Então, cada história, cada caso, cada mulher é única, cada caso é um caso. Mas pronto, geralmente, né, são esses casos que se apresentam. Aí, ok, o casal começa a viver as regras, né, do método, regra 3, regra 2, em relações e noites alternadas, não vou me aprofundar muito nas regras aqui, e eles vão observando. A partir do momento que eles identificam uma possível fertilidade, então uma mudança no padrão infértil, se o casal não quer engravidar, se eles estão fazendo o método para espaçar, por qualquer motivo que seja, né? O casal que decide isso juntos, eles precisam fazer abstinência nesse período, a partir da primeira mudança do padrão infértil, a primeira mudança, eles precisam fazer abstinência e esperar para ver o que vai acontecer. Então, isso a instrutora orienta. Esperar para ver acontecer o quê? Ou a mulher vai ovular, então ela vai ter um ápice, vai ter uma progressão para um ápice, ou ela vai retornar para o PBI. Isso é muito comum nos casos de amamentação, no caso de pós-pílula mesmo. O corpo ali tem uma tentativa de ovulação e às vezes não consegue, né? Não foi suficiente, a elevação hormonal não foi suficiente para ovular, ela acaba retornando para o PBI. Alguns casos, passa alguns dias, ela tem um sangramento. E aí a mulher tá tudo saudável, tudo normal, porque ela tem ali sangramentos regulares, mas muitas vezes ela não identifica o ápice. Mas o que acontece? Mesmo assim, ela volta para o padrão infértil. Como que eu sei que eu vou ovular? Não sei. Como que eu sei que eu ovulei? Identificando o sintoma ápice. Aí, o casal sabe que entra na manhã do 4º dia, a mulher já está infértil, então ela entra num outro período de infertilidade, que aí dá ali mais ou menos de 11 a 16 dias, esse período infértil, que é a fase lútea, pós-ovulatória. Não identificou ápice, não teve ovulação, a mulher não identificou ápice, na verdade, né? Porque a gente, sem o sintoma ápice, nós não temos certeza da ovulação. A ovulação pode ocorrer, mas nós não temos certeza que ela ocorreu sem os sintomas, sem todos os critérios para definir um ápice. Independente disso, a mulher vai retornar para um padrão infértil, ou igual dela, ou vai apresentar um outro, mas como que a gente sabe, como é que o casal espaça uma gestação com segurança, vivendo as regras e acompanhamento de uma instrutora, principalmente no começo do aprendizado deles. Aí, o casal, como eu falei, né, o casal que não quer engravidar, qualquer alteração, qualquer mudança do PBI, eles fazem abstinência. A mulher que está ciclando normalmente, o ciclo dela tá bonitinho, ela tá tendo, identifica o ápice, beleza. Como que é a abstinência desse casal? Mesma coisa, o casal faz abstinência no período fértil, eles têm a relação nos dias de infertilidade pré-ovulatórios. Mulher identificou a mudança, iniciou o período fértil, eles esperam, e aí, após o ápice, eles têm relação na fase lútea. Quanto tempo é essa abstinência? Aproximadamente uma semana, 8 dias, 9 dias, ele pode acontecer. Menos que isso, a gente não fala que foi um ápice, então por quê? Precisa de no mínimo 6 dias ali para ter uma elevação boa dos hormônios, uma progressão boa, a mulher identificar o ápice com clareza. A gente identifica o ápice através de 3 critérios: mudança progressiva, que termina na sensação de escorregadia, e uma mudança bem definida para não mais escorregadia. Uma vez que a mulher identifica o ápice dela, o último dia de sensação escorregadia, a partir da manhã do 4º dia ela já está infértil. Então, o período de fertilidade, então, né, o período fértil total, ele vai a partir do ápice 3 dias e alguns dias antes. Então, não pode ser um período fértil de 3 dias, por exemplo. A gente não marca ápice assim. 4 dias não é suficiente. Então, por isso que é no mínimo 6 dias ali, até no máximo 7, 8 dias. Muito mais que isso, um período fértil não acontece. Por quê? Essa elevação dos hormônios preparando para o corpo para uma ovulação, isso é um processo que demora ali alguns dias, mas ele se encerra, né? Ele chega num limite que precisa acontecer a ovulação.
Se não acontece, se a mulher fica ali, por exemplo, tem casos que ela fica com vários dias de sensação escorregadia, por exemplo, mas isso já foge do padrão, isso aí já é uma coisa que precisa ser avaliado, né? A instrutora ali ajuda a mulher. Se isso é algo que vem acontecendo com frequência, precisa procurar um médico. A mulher que não identifica o ápice, né, 2 meses seguidos, precisa procurar um médico. Então, tudo isso a gente orienta, por isso que eu falo muito, né? O MOB é saúde também. Quantos dias vai ser esse período de abstinência do casal? Mais ou menos uns 8 dias, 7 dias, 8 dias. Ai, é muito tempo, ai, eu não quero. Se a gente tiver vontade, a gente quer usar preservativo. Olha, então não faça o MOB. Viva, né? Porque as pessoas são livres, cada um decide o que faz da vida, claro. As instrutoras orientam os casais, nós não podemos proibi-los de nada, muito pelo contrário, né? As pessoas são livres, eles decidem o que fazem, mas a gente orienta e ensina o método. E nós ensinamos que o método não é compatível, não precisa usar nem preservativo e nem coito interrompido, né? Esse método horrível. Então, mas a gente, mesmo assim, a gente quer ali no dia de... Qualquer dia a gente quiser ter relação, se eu tô no período de fertilidade, a gente faz coito interrompido e tá tudo bem. Olha, o coito interrompido, como eu falei, é um péssimo método contraceptivo. Por quê? Na excitação do homem, aquele primeiro líquido que ele solta antes da ejaculação, já tem espermatozoide ali. Então, se o casal tem a relação no dia de maior fertilidade da mulher, mesmo que o homem não ejacule dentro dela, ela pode engravidar. Então, você viu que não adianta. Nenhum método é 100% eficaz, né? O método que é 99% eficaz, no caso, né? O MOB, quando o casal segue as regras. Então não adianta você, num dia de possível fertilidade, usar preservativo, por exemplo. Porque casais, o que eles fazem? Eles têm ali, né, os preliminares e tudo, brincam um pouquinho. Antes do homem ejacular, eles colocam a camisinha. Porque eles não colocam camisinha no começo da relação, não. Eles vão colocar depois, perto de ejacular. Não resolve. É a mesma história do coito interrompido, porque no começo ali da excitação, aquele primeiro sêmen já tem espermatozoides. Então, a chance de uma gravidez acontecer do casal usando preservativo no período fértil do que o casal seguindo as regras. Então, a gente insiste muito nisso. Escolha do casal. Se eles escolheram viver o método Billings, é para viver o Billings, não precisa de outro. Mas é muito tempo de abstinência, a gente não quer. Tudo que é bom exige-nos um pouquinho de sacrifício. Ninguém vai morrer de ficar ali uma semana, 8 dias em abstinência. E aí o que eu ensino, né, para as minhas usuárias? Na fase lútea, quando a mulher identifica o ápice ali com clareza, na fase lútea, seja feliz. Aproveitem essa fase, que é uma fase então de infertilidade. Olha como que a gente pode trabalhar isso. Aquela semana ali que não pode, brincar um com o outro, provocar e criar aquela expectativa. E aí quando chegar ali na fase lútea, dá pra viver uma lua de mel. Dá pra viver dias assim muito bons, porque vocês criaram aquela expectativa da espera. Por isso que o método não dá pra fazer a mulher sozinha. Porque quando o homem tá junto com ela, vivendo o método, ele sabe que aqueles dias ali vai precisar fazer abstinência, e aí eles podem combinar isso, fazer essa espera, fazer ali uma brincadeirinha um com o outro, ou se for muito difícil, né, que é bom que seja difícil mesmo, né, significa que é uma vida sexual saudável. Então, se for muito difícil, é melhor não provocar, então não provoquem, né, fiquem ali os dois, faz uma coisa mais light, que não vá dar segundas intenções. Mas tudo é se conversar, é tudo viver essa parceria, essa harmonia do casal. E aí um último dado, né, última informação, todos os casais que escolhem viver o método, viver esse estilo de vida, são muito mais felizes. Eles realmente relatam para nós, assim, a diferença que é justamente isso, esperar aqueles dias ali de possível fertilidade quando eles não querem engravidar. Então, de novo, né, os casais são super livres. Se eles querem ter relação ali no dia de fertilidade, eles vão saber que existe a chance de uma gravidez acontecer. Isso também muda tudo. Se surgir uma vida dali, daquela relação, os dois estão sabendo, os dois se entregaram sabendo que tinha aquela chance. E não ficar com medo, não viver apreensivo. E aí, todos os casais que vivem o método, eles relatam que eles têm muito mais relações do que a média, né, do que muitos casais. Um outro dado também,
Os casais que vivem o método natural no seu casamento se separam muito menos do que um casal, por exemplo, que a mulher toma pílula, ou que eles usam camisinha, ou que fizeram laqueadura, ou vasectomia, por exemplo. É tudo de bom, né? Eu falo muito isso. MOB é tudo de bom. Harmonia pro casal. O casal vive mais próximo, vive mais junto, um diálogo melhor e muito mais feliz, né? Uma relação sexual saudável dos dois, sem nada interferindo, sem camisinha, sem se preocupar. Coito interrompido é péssimo para o homem, ter que estar preocupado ali na hora e tal. Isso não é vida, né? Então, vem aprender o método Billings comigo. Aqui tem as minhas redes sociais. Divulga esse vídeo, mande para suas amigas ou para alguém que você conheça que quer melhorar o casamento, quer melhorar a sua vida. E já sabe o que fazer. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e me acompanhe, porque estou mobilizando vidas. Um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus.